Fala pessoal, tudo certo? Começando agora mais um CDT Podcast. A gente vai trazer aqui todos os temas abordados nas pós-graduações do Instituto CDT e esta sequência aqui é da pós-graduação de Nutrologia. São podcasts feitos com inteligência artificial, para que fique bem claro, né? Para você estudar no carro, viajando, na academia. Agora a gente vai para a disciplina 5 aqui da pós-graduação em Nutrologia do Instituto CDT. Obesidade, diagnóstico e doenças associadas. Vamos nessa! E se a gordura acumulada no abdômen de um paciente não fosse apenas uma reserva inerte de calorias, mas, sabe, uma fábrica clandestina? Uma verdadeira glândula endócrina desonesta, né? Exatamente, uma glândula capaz de sufocar ativamente a produção de testosterona e de fabricar seus próprios hormônios hipertensores. É uma mudança de paradigma brutal, sair daquela visão da obesidade como um simples problema de balanço energético. Com certeza. Passamos a enxergar isso como um colapso sistêmico silencioso. E essa alteração de perspectiva, veja bem, é a base da medicina metabólica moderna. O material que fundamenta a nossa imersão técnica de hoje vem de transcrições densas de aulas de pós-graduação médica em nutrologia. Um material excelente, diga-se de passagem. Sem dúvida. O objetivo aqui não é apenas revisar conceitos fisiológicos soltos. A missão é extrair os critérios diagnósticos refinados e os protocolos terapêuticos exigidos para quem atua na linha de frente clínica. Isso. Trata-se de fornecer as ferramentas práticas mesmo, para intervir nessa cascata patológica. Ok, vamos desempacotar isso focando estritamente na aplicação médica. Porque para intervir com precisão, o primeiro obstáculo no consultório é o próprio diagnóstico, certo? O índice de massa corporal, o velho e conhecido IMC, ainda domina as triagens. Infelizmente. Ele tem sua utilidade em estudos populacionais, claro, mas na avaliação individual ele falha de maneira perigosa por não diferenciar massa magra de tecido adiposo. O cenário clássico na nossa rotina é o do paciente idoso que entra no consultório com um IMC de 24. Aparentemente um peso normal. Exato. Aparentemente normal. No entanto, quando fazemos exames mais detalhados, eles revelam uma depressão profunda de massa muscular encoberta por um excesso de tecido adiposo. É a obesidade sarcopênica, um quadro de altíssimo risco que o IMC simplesmente ignora. Aprofundando essa limitação, a literatura atual é categórica ao colocar a circunferência da cintura como um preditor de risco cardiovascular e de resistência à insulina muito superior ao IMC isolado. Mas sabe, a técnica de medição define a acurácia. Perfeito. Medir na altura da cicatriz umbilical introduz um viés anatômico gigantesco dependendo da flacidez abdominal do paciente. A medida padronizada e reprodutível deve ser feita no ponto médio entre a crista ilíaca e o rebordo costal inferior. Isso é fundamental. Sim, porque esse perímetro exato que reflete o grau de infiltração da gordura visceral, que é a verdadeira vila metabólica. E isso nos leva à necessidade de desconstruir um conceito perigoso que ainda circula por aí, o mito do obeso metabolicamente saudável. Aquele perfil de paciente que apresenta um IMC de 35, mas traz um painel laboratorial com glicemia, lipídios e marcadores hepáticos temporariamente dentro da faixa de normalidade. O termo fundamental aí que você usou é temporariamente. Temporariamente, exato. A fisiologia nos mostra que não existe saúde metabólica sustentável na obesidade a longo prazo. O que ocorre é que o tecido adiposo subcutâneo desse indivíduo possui uma capacidade genética de expansão excepcional. O corpo consegue hipertrofiar e hiperplasiar os adipócitos subcutâneos. Estocando a energia. Isso, estocando o excesso de energia de forma relativamente segura. Porém, esse tecido tem um limite mecânico e vascular. Quando a capacidade de expansão subcutânea se esgota, a matriz extracelular se torna fibrótica e hipóxica. É o ponto de ruptura. Exatamente. A partir desse ponto de ruptura, os lipídios transbordam e o acúmulo ectópico se inicia. A gordura passa a infiltrar o fígado, o pâncreas, o miocárdio e até o músculo esquelético. O paciente que era saudável ontem, subitamente desenvolve esteatose hepática e resistência à insulina severa. Compreender esse limite de expansão explica totalmente a urgência do tratamento na clínica. Mas a intervenção esbarra em um mecanismo de defesa ancestral
que é a teoria do set point. O ponto de ajuste hipotalâmico. Aham. Isso. Quando o paciente perde o peso, o cérebro não interpreta isso como uma vitória estética ou uma melhora de saúde. Ele interpreta como inanição. O hipotálamo reduz a taxa metabólica basal e aumenta os hormônios da fome para forçar o retorno àquele peso máximo anterior. É uma defesa do organismo. Exato. Na prática clínica, para evitar o temido efeito sanfona, a regra de ouro baseada na neuroendocrinologia é o período de consolidação. Para que o hipotálamo aceite o novo peso e recalibre esse termostato, digamos assim, a literatura sugere que o paciente precisa manter o peso perdido por cerca de 1 mês para cada quilo eliminado. É um tempo considerável. Bastante. Uma perda de 20 quilos exige 20 meses de manutenção vigilante e ativa. E durante esse processo, o monitoramento por bioimpedância requer uma orientação prévia, rigorosa por parte do colega médico. Com certeza, a bioimpedância elétrica é uma ferramenta fantástica, mas é suscetível a variáveis de hidratação. No estágio inicial de emagrecimento de um paciente com obesidade grave, existe um estado de inflamação sistêmica e uma alteração na integridade das membranas celulares. Devido à infiltração lipídica, né? Exato. O impacto prático disso no consultório é que a corrente elétrica do exame encontra uma resistência alterada. A máquina pode subestimar falsamente a massa muscular do paciente nas primeiras semanas. É imperativo que o médico avise o paciente sobre esse fenômeno antes do primeiro retorno. Senão ele desanima. Totalmente. Se ele pegar o laudo e vir a massa magra despencar numericamente, a adesão ao tratamento vai a zero. Ele vai achar que está perdendo músculo em vez de gordura, quando na verdade é apenas uma redistribuição de fluidos e correção da inflamação. Avançando para as consequências dessa inflamação, se a gordura visceral atua como um órgão endócrino clandestino, precisamos entender o impacto disso nos órgãos-alvo. Sem dúvida. O tecido adiposo disfuncional inunda a circulação com ácidos graxos livres e citocinas inflamatórias, o que deflagra o clássico octeto de Defronzo. As múltiplas falhas orgânicas que culminam no diabetes tipo 2. Isso. E um dos mecanismos mais intrigantes ocorre nos rins. A fisiopatologia renal nesse cenário é fascinante e explica muito da revolução farmacológica recente que a gente tem visto. Em um indivíduo saudável, o rim filtra a glicose e a reabsorve quase totalmente até um limiar de cerca de 180 mg por decilitro no sangue. Acima disso, ela vai para a urina. Exato, ela escapa para a urina. No entanto, no paciente com diabetes e obesidade, ocorre um aumento paradoxal na expressão dos cotransportadores SGLT2 nos túbulos renais proximais. O rim desse paciente torna-se um cúmplice metabólico. Ele eleva o limiar. Eleva o limiar de excreção para 220 ou 240 mg por decilitro. Ele passa a reter avidamente uma glicose que deveria ser eliminada, o que agrava demais a hiperglicemia. É um mecanismo de conservação de energia que se volta contra o hospedeiro, né? E é exatamente aí que a farmacologia moderna atua com extrema elegância na nossa conduta. O uso dos inibidores de SGLT2, como a dapagliflozina na dose padrão de 10 mg ao dia, bloqueia esse cotransportador. Uma excelente ferramenta. Medicação força o rim a excretar glicose, mesmo em níveis glicêmicos mais baixos. Isso gera não apenas controle glicêmico, mas um balanço calórico negativo, pois calorias são literalmente eliminadas na urina. Em paralelo a essa via de excreção, o controle central do apetite mudou de patamar, com os análogos de GLP-1 e os duplo agonistas. A revolução no tratamento da obesidade. Verdade. Na prescrição diária, nós utilizamos a semaglutida, com titulação gradual até doses semanais de 1 mg para diabetes, ou 2,4 mg para obesidade. Usamos a liraglutida, na dose de 3 mg diários, e agora a tirzepatida, que chega a doses de até 15 mg semanais. E a ação delas é muito potente. Demais. Essas moléculas atravessam a barreira hematoencefálica, atuam nos núcleos arqueado e paraventricular do hipotálamo e promovem uma saciedade precoce e duradoura, e ainda retardam o esvaziamento gástrico. Os resultados de perda de peso chegam a rivalizar com os de procedimentos cirúrgicos bariátricos. O domínio dessas ferramentas farmacológicas é essencial para nós,
Mas o que torna o cenário visceral ainda mais crítico são duas comorbidades cujos mecanismos subjacentes raramente são explicados de forma clara. O que é fascinante aqui é a primeira delas, a hipertensão resistente. Muito comum. Muitos acreditam que a pressão sobe no paciente obeso apenas pelo aumento da volemia ou por compressão física dos vasos. Na verdade, os próprios adipócitos hipertrofiados expressam o gene do angiotensinogênio. Uau, a própria gordura fabrica. Exatamente. A gordura visceral sintetiza e libera os precursores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. É um tecido fabricando a própria substância que causa vasoconstricção severa e retenção de sódio. E olha como isso muda totalmente a nossa conduta prática. Justifica o uso prioritário de bloqueadores do sistema renina-angiotensina, tipo os BRA ou IECA, logo de cara nesses perfis de pacientes. Com certeza, o segundo mecanismo letal que o material destaca diz respeito à apneia obstrutiva do sono, a AOS. As consequências óbvias são a hipertensão pulmonar e a fragmentação do sono, mas o dano celular ocorre no microambiente tecidual. A nível celular mesmo. Sim. Durante um episódio de apneia, o corpo sofre ciclos repetidos de hipóxia e reoxigenação. Essa hipóxia intermitente atua diretamente sobre os macrófagos, as nossas células de defesa. Em vez de manterem um perfil de reparo, a privação de oxigênio induz uma polarização drástica, convertendo esses macrófagos para o fenótipo M1. Que é um fenótipo terrível. Altamente pró-inflamatório. O microambiente tumoral se alimenta dessa informação crônica e da imunossupressão local. Essa via celular direta explica o motivo pelo qual a taxa de agressividade, a velocidade de metástase e a mortalidade por diversos tipos de câncer são assustadoramente maiores em pacientes com apneia não tratada. É um estado de alerta contínuo nas células. E essa fisiopatologia nos obriga a discutir um erro de conduta médica muito frequente no tratamento da fadiga extrema relatada por esses pacientes. O paciente com ALS severa acorda exausto, né? A letargia é incapacitante. Muito. A pressão no consultório para prescrever psicoestimulantes para, digamos, dar energia é enorme. O uso indiscriminado da lisdexanfetamina, o conhecido Venvance, apenas para tratar a fadiga sem abordar a apneia de base, é uma iatrogenia grave. Uma intervenção que alimenta o próprio ciclo destrutivo da doença? Exato. Ao prescrever a anfetamina, o médico só mascara o sintoma. O paciente continuará com ciclos de hipóxia noturna, mas agora com o sistema nervoso central hiperestimulado, o que agrava exponencialmente a insônia e a fragmentação do sono, aumentando ainda mais o estresse cardiovascular. E se houver necessidade real do estimulante? Excelente ponto. Se houver uma indicação absoluta para o uso da lisdexanfetamina, focada, por exemplo, no controle do transtorno da compulsão alimentar periódica, associada à obesidade, a prescrição exige muito rigor técnico. A conduta correta é o refracionamento magistral da droga. Utilizam-se doses iniciais mínimas, de 10 a 20 mg. Com um teto baixo. Isso, um teto máximo de 30 mg diários. E a regra farmacocinética de ouro, para o colega notar, a administração deve ser feita logo ao despertar, estritamente antes das 9 horas da manhã. O objetivo é garantir o clareamento completo da molécula antes do período noturno, preservando a pouca arquitetura de sono que o paciente ainda possui. Perfeito. Essa letargia severa que acompanha a apneia e a obesidade grave serve como sintoma sentinela para uma condição sistêmica profundamente negligenciada, que é a síndrome MOSH. O hipogonadismo secundário à obesidade masculina. Exatamente. O mecanismo por trás da MOSH é um exemplo impecável de como a inflamação deprime eixos neuroendócrinos vitais. A crença antiga na medicina era muito simplista, sabe? Acreditava-se que a queda da testosterona no homem obeso ocorria apenas porque o excesso de gordura periférica carrega a enzima aromatase, que captura a testosterona e a converte em estradiol. O hormônio feminino. E esse excesso de estradiol faria o feedback negativo na hipófise, travando o sistema todo. A aromatização periférica desempenha um papel, sem dúvida, mas a disfunção raiz começa no sistema nervoso central, muito antes do hormônio chegar à periferia.
O adipócito visceral, inflamado, libera citocinas potentes na corrente sanguínea. Como a interleucina. Primariamente, a interleucina 1, a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa. Essas moléculas sinalizadoras atravessam a barreira hematoencefálica e atingem o hipotálamo. Lá, elas agem como silenciadores diretos da expressão do gene da quispeptina. E a quispeptina é o gatilho maestro de toda a reprodução. Exatamente. Os neurônios secretores de quispeptina são responsáveis por estimular a liberação pulsátil do GNRH. A cascata é implacável. A inflamação bloqueia a quispeptina. Sem quispeptina, a pulsatilidade do GNRH despenca. Sem GNRH, a hipófise anterior não recebe o sinal para secretar o LH e o FSH. Um efeito dominó. Total. E esse podcast é patrocinado, é realizado, produzido e o conteúdo vem das pós-graduações do Instituto CDT. Então, se você é médico, quer se aprofundar, se especializar, melhorar a sua prática, evoluir, mudar de carreira, é aqui no Instituto CDT, nas nossas pós-graduações. Dr. Tiago falando aqui e voltemos ao podcast. Valeu! E o LH é o hormônio que viaja até os testículos para ordenar que as células de Leydig produzam a testosterona. Portanto, o testículo do paciente está funcional, mas simplesmente não recebe a ordem de produção. O eixo é paralisado de cima para baixo pelo estado inflamatório. Aqui é onde fica realmente interessante na prática clínica. Compreender que a falha central nos leva a uma armadilha laboratorial crítica na nossa rotina. Um médico avalia esse paciente fadigado, desconfia de deficiência androgênica e solicita exames, certo? Certo. O instinto comum, ensinado em outras áreas, é olhar para a testosterona livre, a fração ativa do hormônio. Mas os consensos mundiais exigem que o diagnóstico da síndrome OSH seja pautado primariamente na testosterona total. Por que a testosterona livre engana o clínico nesse cenário específico? O segredo está na proteína carreadora, a SHBG. A testosterona circula no sangue em sua maioria ligada a essa proteína, de forma inativa. Na obesidade profunda, invariavelmente acompanhada de resistência à insulina e hiperinsulinemia, o fígado sofre uma reprogramação celular. Pela insulina alta. Isso. O excesso de insulina circulante inibe drasticamente a síntese hepática da SHBG. E com níveis de SHBG caindo no sangue, sobra menos proteína para se ligar à testosterona circulante. Consequentemente, a proporção de testosterona que fica livre na circulação sofre um aumento percentual matemático. O perigo prático disso é que a testosterona total do paciente pode estar em níveis de castração, refletindo a paralisação total do eixo pela falta do LH. Mas o exame esconde isso. Esconde, porque como a SHBG está quase zerada, a fração livre pode aparecer no laudo laboratorial falsamente dentro do limite inferior da normalidade. O médico lê o exame de testosterona livre, considera o eixo preservado e manda o paciente para casa com o diagnóstico de depressão. Prescrevendo inibidores de recaptação de serotonina. O que só piora a letargia e a libido, ignorando um hipogonadismo clínico severo. Uma falha propedêutica brutal, que custa anos de qualidade de vida ao paciente. A conduta correta e segura para cravar o diagnóstico da síndrome MOS exige rigor da nossa parte. Não se firma diagnóstico com uma coleta isolada de forma alguma. Exigem-se pelo menos 2 dosagens de testosterona total, coletadas em dias diferentes. E tem a questão do horário, né? Muito bem lembrado. Um detalhe crucial da cronobiologia: a coleta deve ser feita obrigatoriamente no período da manhã, entre as 7 e 9 horas, para capturar o pico circadiano fisiológico. Na prática, o ponto de corte para confirmar a deficiência clínica acompanhada de sintomas geralmente se situa em valores repetidamente abaixo de 300 a 350 nanogramas por decilitro. E depois do diagnóstico? Com o diagnóstico em mãos, o manejo clínico se torna uma corrida contra o tempo. O emagrecimento é a cura definitiva da síndrome, pois remove a inflamação e a resistência insulínica, restaurando a quispeptina e a SHBG. Mas veja bem, como exigir foco,
treino de força e dieta de um paciente que acorda sem disposição celular básica, preso num corpo letárgico pela falta do próprio androgênio. A inércia metabólica inicial é formidável. O paciente está preso num ciclo onde a falta de testosterona facilita o acúmulo de gordura, e o acúmulo de gordura suprime ainda mais a testosterona. Para intervir de forma aguda e quebrar essa inércia, a terapia de reposição de testosterona, a TRT, ou a modulação do eixo entram como ferramentas de resgate fundamentais. Quando um médico opta pela reposição clássica, a literatura embasa protocolos bem claros. Quais são as vias mais usadas hoje? Uma via muito utilizada é o uso de ésteres intramusculares, como a mistura de 4 ésteres da Turateston, numa posologia média de 250 mg a cada 14 dias ou fracionada semanalmente. Isso depende da meia-vida e da resposta do hematócrito do paciente. E a via transdérmica? Para evitar os picos e vales séricos das injeções, a via transdérmica é excelente. Prescreve-se a testosterona em gel, num veículo Pentravan ou similar a 10%, aplicando-se 100 mg por dia na pele sem pelos. Isso garante níveis fisiológicos muito estáveis. Ótima conduta. Agora, se o paciente é jovem, deseja preservar a fertilidade e possui os testículos ainda responsivos, a prescrição não deve ser a testosterona exógena, que inibiria ainda mais o eixo, certo? Nesses casos, utiliza-se a modulação com um citrato de clomifeno. A prescrição típica é 50 mg ao dia. O mecanismo do clomifeno é muito elegante. Sim, ele atua bloqueando os receptores de estrogênio no hipotálamo. Ao não detectar o estrogênio, que vinha lá da aromatização da gordura, o hipotálamo é enganado, interpretando que há falta severa de hormônios. Em resposta, ele reativa a produção intensa de GnRH, forçando a hipófise a liberar muito LH. Isso acorda o testículo e o obriga a voltar a produzir testosterona endógena. Essa intervenção farmacológica é um resgate agudo espetacular. No entanto, se conectarmos isso ao quadro geral, é vital reconhecer que a prescrição hormonal isolada trata apenas o sintoma final da MOSH e não a causa primária. Perfeito. O alvo terapêutico definitivo precisa ser a resolução da inflamação. Ensaios clínicos modernos demonstram o impacto da terapia combinada. O uso simultâneo de intervenção androgênica com o análogo de GLP-1, como a liraglutida, promoveu não só o aumento sintomático imediato da testosterona, mas gerou a perda de peso visceral sustentada. Que é o grande objetivo. Exato. Após a perda de gordura, o ambiente inflamatório cessou e os pacientes puderam descontinuar a terapia hormonal, pois o eixo recuperou sua autonomia completa. É a resolução real do quadro, não apenas a paliação do sintoma. E dentro do arsenal de combate à inflamação, as terapias adjuvantes não podem ser ignoradas. Muitas vezes, a absorção gastrointestinal do paciente obeso é falha devido à disbiose e à permeabilidade intestinal alterada. O uso de vias parenterais, através de infusões endovenosas de antioxidantes potentes, atua como um desativador de radicais livres. Moléculas interessantes entram aí, né? Sim, moléculas como o ácido alfa-lipoico, a glutationa e doses elevadas de vitamina C injetáveis têm o potencial de neutralizar o estresse oxidativo intracelular e diminuir as citocinas que paralisam a hipófise. Paralelamente a isso, o ajuste comportamental mais subestimado de todos é a cronobiologia. Os genes CLOCK e BUMAL. Isso. O alinhamento desses genes dita como o corpo particiona a energia. Concentrar a maior densidade calórica alimentar no período matutino sinaliza uma melhora dramática na translocação dos receptores GLUT4 para a membrana celular do músculo. Isso otimiza a captação de glicose e esvazia a capacidade de síntese noturna de gordura pelo fígado. A fisiologia não negocia com os nossos hábitos modernos, né? Mas antes de fecharmos essa engrenagem incrível de tratamentos, a segurança clínica exige relembrar as contraindicações inegociáveis. Essencial para a segurança do paciente. A prescrição de testosterona não é cosmética. Existem alertas vermelhos absolutos. Nunca, repito, nunca se inicia a reposição hormonal em pacientes com apneia obstrutiva do sono severa e não tratada, pois a testosterona agrava a resistência das vias aéreas e a hipóxia.
Outro marcador obrigatório de controle para nós é o hematócrito. Ele sobe rápido. Sobe. A testosterona estimula a eritropoiese na medula óssea. Um hematócrito que ultrapassa 50% ou 54% configura um quadro de policitemia perigoso, aumentando exponencialmente o risco de trombose, exigindo ajuste de dose ou sangria terapêutica. A presença de câncer de próstata ativo ou câncer de mama masculino também são contraindicações absolutas. Sem dúvida. E a insuficiência cardíaca grave, não compensada, não tolera o aumento de volemia e a retenção hídrica aguda que os androgênios exógenos podem desencadear nos primeiros meses. A prescrição é, antes de tudo, uma responsabilidade endócrina sistêmica. Ao mapear cada uma dessas etapas, da falha do tecido subcutâneo até o colapso neural, fica claro que a medicina não pode fragmentar o paciente. Dominar os mecanismos do SGLT2 no rim, da apoptose dos macrófagos e do bloqueio dos receptores de quispeptina é o que permite a profissional alterar de fato o desfecho natural da doença, entregando uma reversão metabólica real no longo prazo. Vamos analisar toda essa cadeia de eventos sob um prisma único. O conceito de apenas prescrever uma dieta de gaveta e pedir para o paciente ter força de vontade soa quase como negligência. A obesidade é uma patologia de sinalização celular cruzada e corrompida. Compreender as armadilhas de um IMC isolado, a subestimativa de massa magra numa bioimpedância inflamada, a falha do rim em reter glicose e a inibição letal da testosterona pela via da quispeptina é o mínimo necessário para praticar uma medicina investigativa e de resultados precisos. E para fechar a nossa análise, considerando a força colossal que a sinalização imunológica e inflamatória possui para silenciar as vias neuroendócrinas diretamente no cérebro, deixe uma reflexão provocativa sobre os próximos passos da ciência para quem está ouvindo. Vamos lá. Se moléculas inflamatórias como a interleucina 6 conseguem entrar no cérebro e paralisar hormônios fundamentais para a vida e reprodução, será que o verdadeiro futuro do combate às doenças metabólicas não estará na criação de anticorpos ou inibidores neurais de citocinas? Terapias focadas exclusivamente em blindar o hipotálamo contra a inflamação visceral, resgatando a comunicação fisiológica do cérebro com o corpo e curando eixos como a síndrome MOSH antes mesmo que a balança marque o primeiro quilo perdido. Fica essa janela para a fisiologia do futuro. O nosso dever contínuo é elevar a precisão diagnóstica, respeitar a complexidade da biologia humana e basear toda a prescrição em evidências mecanísticas sólidas. O paciente no consultório depende do nosso domínio profundo sobre essa intrincada teia metabólica. Até a próxima imersão, colegas.